Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Hoje nós outros vamos falar acerca de um tema muito importante, uma parábola que Jesus hizo acerca de 10 vírgenes. 5 eram prudentes, pero 5 eram insensatas. As vírgenes representam a todos os crentes, todos aqueles que são cristianos, que creem em Deus. Pero en el universo de los creyentes existem aqueles que são prudentes, aqueles que sabem valorar sua vida espiritual, que priorizam sua vida espiritual, sua relação, sua comunhão com Deus. Aqueles que têm ao Senhor em primeiro lugar, por em cima de todo em suas vidas. E também existem aqueles que vão a uma igreja, que participam em uma igreja, creem em Deus, pero não tomam em sério a palavra de Deus. São pessoas que vivem com um pé no reino de los cielos e um pé no reino deste mundo. São pessoas que não assumem um verdadeiro compromisso com Deus. Aquelas que estão mais preocupadas em resolver seus problemas materiais. Aquelas pessoas que estão mais preocupadas em las conquistas materiais que em las conquistas espirituais. Nós outros verificamos, Alberto, não? Quantas pessoas que vivem desta maneira. São como aquelas vírgenes insensatas, que não procuraram llenar-se del aceite que é o Espírito Santo, porque é o aceite que mantém as lâmpadas encendidas. E quando falta o aceite, então as lâmpadas se apagam. E o aceite é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém nossa lâmpada encendida, a lâmpada da fé. É o Espírito Santo que mantém a chama da fé encendida. E quando nós outros estamos em la fé, quando estamos llenos do Espírito Santo, aunque passemos por lutas, aunque enfrentemos problemas, aunque passemos por momentos difíceis, Deus sempre nos dá a guia, sempre nos fortalece e nos capacita para vencer. Em todas as lutas, Deus nos dá a vitória. Pero aqueles que conhecem a palavra, hasta creem em Deus, hasta participam em uma igreja, pero não estão priorizando a vida espiritual, não buscam em primeiro lugar o reino de Deus, não procuram llenar-se do Espírito Santo, estão mais preocupados com os prazeres desta vida, os prazeres deste mundo. Estes vivem sempre vazios, estão sempre vazios. Estes, aunque estão dentro da igreja, são cristianos débiles, cristianos que vivem movidos por emoções, por sentimentos, cristianos que estão sempre fracassando em la vida. E a verdade é que o Espírito Santo é a garantia de nossa vitória, tanto que Jesus dijo a seus discípulos que eles receberiam poder
quando viniera sobre eles o Espírito Santo que lhes capacitaria para vencer, que haria de eles um testemunho vivo do poder de Deus. E nós outros só podemos dar testemunho de Jesus quando estamos bem, quando estamos fortes, quando nós outros lutamos e vencemos os problemas. Porque se nós outros fracassamos, se nós outros perdemos, se nós outros nos hundimos, então não podemos dar testemunho de Jesus. E desafortunadamente, há muitos cristianos que estão neste mundo caídos, fracassados, vivem frustrados, vazios. E por quê? Porque se han olvidado de llenar-se do Espírito Santo, não han priorizado a vida espiritual. E por isso nós outros vemos, não? Por um lado, cristianos que são tão bendecidos, tão exitosos, prósperos, felizes, estão sempre bem, em paz, contentos. E outros que vivem deprimidos, outros que vivem tristes. São aqueles cristianos que não passam vida, Hasta há pessoas da família que nem sequer se animam a buscar a Deus. Por quê? Porque estão vendo o resultado da fé deste familiar, que disse crer em Deus, sin embargo, sua vida está fracassada, sua vida está hecha polvo, ¿no? Exactamente, obispo. Nosotros observamos en la Biblia que hay ese contraste, ¿no? Y que hay esa comparación entre unos y otros, aquellos que representan a cristianos prudentes, representados por estas vírgenes, y los insensatos, ¿no? Y vemos en la realidad, en el día a día, en la vida cristiana, en la iglesia y en el mundo, a este tipo de personas. Existen aquellos que ven y comprenden la importancia de tener una vida de comunión con Dios, una fe activa, una fe comprometida. Son personas que invierten en la oración, que invierten en la lectura y en la práctica de la Biblia, que se llenan del Espíritu Santo como aquel aceite, ¿no? que llenaba aquellas lámparas y que las mantenían encendidas, y representan a aquellos que buscan en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Es decir, saben que es lo más importante, el reino de Dios, la comunión con Dios, pero llega sobre ellos la añadidura. Son personas con paz, con optimismo, en medio de las adversidades que cualquier ser humano pudiera enfrentar. Son personas que reaccionan con fe, tienen resoluciones de fe, son luchadores, son perseverantes, son vencedores, y ahí están sus testimonios. Es gente emprendedora, es gente de éxito, gente de familia, pero gente con una vida cristiana, gente que se congrega, que viene a la iglesia. Pero también están aquellos que o creen en Dios a su manera, o que no tienen ningún tipo de relación o vínculo con Dios, y que viven de una forma anárquica, haciendo las cosas a su manera. Son personas que no son de oración, no son de práctica de la palabra de Dios. Y llega un momento que uno se siente vacío, que es como aquella lámpara que no tiene óleo y que se apaga. Y cuando uno no vive a la luz de la palabra de Dios, vive en tinieblas, vive a la sombra del caos, a la sombra del dolor, de la duda, del miedo, de la confusión. Y la verdad, obispo, que esto es lo que está pasando con mucha gente. Y la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Será que Dios es el que está fallando? No, Dios no está fallando. Como aquellas vírgenes prudentes tuvieron la precaución de abastecerse de óleo, también existen aquellos que son negligentes por sí mismos y que son los que acaban siendo víctimas de su propia negligencia. Y esto ocurre en los días de hoy. Se las insensatas, dice la Bíblia que tomando sus lámparas, não tomaram consigo aceite. Mas las prudentes tomaram aceite em suas vasijas juntamente com suas lámparas. E tardando-se el esposo, cabecearam todas e se dormiram. E à medianoite se oyó um clamor:
aqui viene el esposo, salid a recibir-lhe. Entonces, todas aquelas vírgenes se levantaram e arreglaram suas lâmparas. E las insensatas dijeron a las prudentes: dade-nos de vosso azeite, porque nossas lâmparas se apagam. Mas las prudentes responderam dizendo: para que não nos falte a nós outras e a vós outras, ide mais bem a los que vendem e comprad para vós outras mesmas. Pero mientras elas iam a comprar, vino el esposo, e las que estavam preparadas entraram com ele a las bodas, e se cerrou la puerta. Depois vieram também as outras vírgenes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, respondendo, dijo: de certo os digo que não os conosco. Velade, pois, porque não sabeis el dia nem a hora em que el Hijo del Hombre há de venir. Sabe, nós outros temos, Alberto, que velar sempre. Verifique, não? As lâmparas se estavam apagando. E quantas são as pessoas cuja fé se está apagando? Quantas são as pessoas que estão vivendo a vida cristiana, a vida com Deus, de qualquer maneira? A pessoa vem na igreja, pero ela não se rinde, ela não se entrega, ela não toma em sério a palavra de Deus. Ela se preocupa mais com a opinião de los amigos, a opinião da família, lo que dirão, que com o que Deus pensa acerca de ela. E por isso, nós outros vemos que a igreja de Jesucristo hoje dia está caída, está quebrada. Hoje vemos tantas pessoas que dizem crer em Deus, vivendo uma vida, perdona a expressão, pero vivendo uma vida como se creyera em el próprio diabo. Sim, porque a vida está um caos, a vida está uma miséria total, a vida está um fracasso total. Quando a palavra de Deus disse que todo aquele que é nascido de Deus, é decir, nascido de água e del Espírito, nascido da palavra e nascido del Espírito Santo, vence. Todo lo que é nascido de Deus vence ao mundo. E você que me escute agora, que se encontra aí lleno de dúvidas, de medos, de inseguridade, você que está depressivo, você que não dorme, você que se sente uma pessoa infeliz, e no momento em que você tome a decisão correta, e você se volva a Deus de todo o seu coração, você invierta en el Espírito Santo, en la búsqueda del Espírito Santo, você busca em primeiro lugar el reino de Deus, você se llene del Espírito Santo, você se volverá uma pessoa fuerte, uma pessoa vitoriosa, aunque você passe por lutas, por tempestades, por problemas, não haverá nenhum mal que lhe poderá destruir, nenhum mal que poderá prevalecer sobre sua vida. Amiga minha, amigo meu, eu lhe digo honestamente, se não fuera por el Espírito Santo, eu não estaria aqui hoje. Solo el Espírito Santo para fortalecer-me em los momentos difíceis, porque eu he tenido momentos difíceis, eu he enfrentado problemas, lutas em minha vida, como Alberto também enfrentou já muitos problemas e enfrentamos sempre, porque o mal se levanta em contra de todos. Nós outros lidiamos uma batalha espiritual, uma batalha em contra das forças do inferno que quer separar-nos de Deus, que quer alejar-nos da presença de Deus, que quer destruir-nos. E é solamente tendo a fortaleza do Espírito Santo que nós outros podemos vencer. Por isso, estamos neste ajuno de Daniel,
Não estamos buscando informações seculares, estamos agora meditando em la palavra de Deus, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo, porque compreendemos que a partir do momento em que estemos llenos do Espírito Santo, nós outros venceremos a todas as lutas desta vida. Por isso, você, amiga minha, amigo meu, és nosso invitado a que venga estar com nós outros este domingo. Por suposto que vamos a orar por sua família, vamos a orar por suas necessidades. Estaremos aqui orando. Você que tem problemas econômicos, você que tem sua economia por los suelos, vamos a orar por sua vida econômica também. Vamos a pedir as bendições físicas, materiais para sua vida. Pero lo mais importante será a búsqueda do Espírito Santo. Isso é o mais importante. Venga com este objetivo, venga de coração aberto, venga para entregar-se, para rendir-se, porque no momento em que você se entregue de corpo, alma e espírito, o Espírito Santo vendrá sobre sua vida, ele llenará sua vida, lhe dará poder para que você seja vencedor. Por isso, não deixe de participar este domingo, 10 da manhã. Passeio de Santa Maria de la Cabeça número 12, aqui em Madrid. Incluso temos aqui parking gratuito para todos. Será, Alberto, um domingo muito especial e me gostaria que todos os amigos ou gente que han compreendido esta palavra, que priorizaram a vida espiritual, que vieram a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, vieram este domingo dispostos a entregar-se para que o Espírito Santo pueda llenar sus vidas. Es una oportunidad maravillosa que todos estamos teniendo. Quien se congrega de venir el domingo, quien se congrega pero hacía las cosas a su manera, de decir ahora me voy a entregar, me voy a comprometer, voy a buscar el Espíritu Santo, y hasta incluso tú que decías yo creo en Dios pero lo busco en mi casa. No, tú te vas a acercar a la iglesia, vas a buscar el Espíritu Santo y va a ser este domingo que vamos a llenar nuestras lámparas, nos vamos a llenar de la palabra de Dios y vamos a invertir en lo que realmente vale, que es nuestra salvación, que es el reino de Dios. Y será aquí en la iglesia, en el Centro de Ayuda Cristiana en Madrid, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12. Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfe y del Museo Reina Sofía. Dê paso de fé porque su vida cambiará. Este domingo será el dia de su vitória. Participe. Se este mensagem lhe ha ajudado, ha aberto sua compreensão acerca da palavra de Deus, comparta com seus amigos e familiares. E amanhã regressaremos aqui com todos ustedes com o café espiritual. Hasta amanhã, que estén bem.